O pessoal vai para fotografar a cidade, sabe? Para fazer essa viagem no tempo, tirar foto do pessoal que tá com aquela roupa de época, né? Para falar assim, pô, Bacana. viajei no tempo, né? E a Rua do Comércio, não, a gente tem que ter orgulho da cidade, né, cara? Tem que Tem. ter, porque a Rua do Comércio é É, um negócio de é linda, cinema, né? É um né? negócio É de top, cinema mano. e a gente tem que falar pro poder público. Não abandona esse espaço, gente. Não pode abandonar, o Júlio Verne e o H.G. Wells, eles são uma referência grande pra gente quando a gente tá criando alguma coisa, né? Porque o H.G. Wells com a Máquina do Tempo, né? E o Júlio Verne com 20.000 Léguas, o Rómulo Conquistador, todos os livros que ele escreveu de ficção são um parâmetro que a gente tem para o steampunk. E falando em Star Wars, o que você achou desses últimos filmes de Star Wars? O Jorge Lucas nunca fez um filme para o pessoal mais velho. A ideia dele sempre foi fazer para o pessoal mais novo, né? A gente nunca pode ter a ilusão que ele tá fazendo pra gente, entendeu? Ele fala para um pessoal mais novo e a gente assiste como, por exemplo, eu assisti o primeiro em 78 no cinema, né? Quando saiu o prequel, eu não gostei muito porque foi aí que eu tive a consciência que não é pra mim. Olá, seja bem-vindo à Hora do Pod, o podcast pra toda hora. Aqui é o Gian, Sou o Rudolph. Guilherme na mesa. Tudo bem, pessoal? E aí, pessoal, antes do Guilherme tratar aí e conversar com a gente e tudo e apresentar quem que a gente vai fazer o nosso bate-papo, inscrevam-se, curtam e compartilhem o canal. É muito importante pra gente, tá? E, pessoal, antes do Guilherme até apresentar, eu quero fazer um merchan aqui. Pessoal, o Rotary Clube de Santos Gonzaga, ele está organizando no teatro a Guarani, aqui no centro de Santos, a peça do Paul Harris. Paul Harris, para quem não conhece, foi o fundador do Rotary Club. E na peça vai estar falando como tudo começou. Então é importante para a gente saber um pouco mais de história e também podermos ajudar também na campanha da poliomielite, da vacinação contra a poliomielite. Vai ser dia 31 de maio, agora, próximo aqui agora, tá? No Teatro Guarani. Quem quiser, pessoal, depois procurem lá no direct, tudo assim da gente, e a gente tá vendendo aqui, tá bom? Obrigado. E Guilherme, vou até dar um spoiler aqui. Quem não conhece, né? Quem conhece Na steampunk- verdade, você tá dando spoiler. Eu ia até ia questionar a questão que você tá usando esse chapéu aí, hein? Então, esse chapéu, pessoal, steampunk. Quem conhece steampunk, hein, pessoal? Olha só. Quem conhece vai conhecer o personalidade que o Guilherme vai apresentar hoje. Perfeitamente. Bom, hoje estamos aqui com o Alexandre Bar, que é quadrinista, cosplayer, professor e organizador do evento Steampunk Santos. E hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre cada coisa e explorar bastante sobre esse evento e essa temática bem legal. Então, bora pro papo, gente. Seja bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo, Bar. Muito legal, muito bacana estar aqui. É interessante, né, que antes de começar a gravação, a gente foi conversando com o Bar e tem muita coisa legal que daria pro Bar contar pra nós aí, né? Mas vamos começar conforme foi mencionado, né? Mais um pouquinho eu viro Forrest Gump, né? Pô, tá por aí mesmo. Mas vamos começar com o steampunk. Daí vamos levando aí o que puder de assunto aí. Se você puder falar pra gente, vai ser bacana. Mas, Bar, pra quem não conhece, o que é o steampunk? Uhum. E também depois a gente quer que você conte aí como começou o Steampunk Santos. Sim. Aí entra um pouco do meu lado professor, né, para explicar as coisas. O steampunk ele vem da década de 80, quando começou um movimento cyberpunk, né? Começaram primeiro a sair os livros cyberpunk, e aí os escritores começaram a imaginar qual outra tecnologia poderia ter no futuro, além da questão do cibernético, né? Então, alguns escritores começaram a trabalhar em cima da energia a vapor, que era um modelo do século XIX, né? As locomotivas, as máquinas, todas que eram criadas eram baseadas na tecnologia a vapor. Aí, pensando nisso, eles criaram um futuro imaginário, né? Onde todas as máquinas eram movidas a vapor ou
matrizes energéticas similares ao vapor, ou que tinham na época no século XIX. Então, algumas referências dos escritores é o Tesla, né? As coisas que o Tesla criava, algumas coisas também das ferrovias. O Edison também é uma das referências, né? Os estudos sobre galvanismo que apareceram na Mary Shelley no Frankenstein. Então, tudo isso acaba influenciando o texto do steampunk. Então, começa a aparecer vários contos, e esses contos depois acabam se transformando em livros, né? E aí esses livros acabaram influenciando várias pessoas, e para isso aí virar uma moda, assim, virar outras mídias, não demorou muito, né? Não demorou muito para poder acontecer. Então hoje a gente tem, por exemplo, vários jogos que têm essa temática. Um dos mais conhecidos, assim, acho que é o BioShock, né? O BioShock é um jogo super conhecido. Apesar dele ser um gênero que a gente chama de dieselpunk no começo do BioShock, porque ele lembra... O dieselpunk é um movimento que fala justamente do diesel, né? Que é a matriz de óleo diesel ou gasolina, e aí vão ter toda aquela estética dos anos 40, 50, né? Então, por exemplo, quando a gente vê Fallout, o Fallout ele tem um visual que a gente chama de atom punk, porque tudo é energia nuclear ali, né? Então, toda vez que tem uma matriz energética, cria toda uma ambientação para essa ficção científica. No steampunk, a gente vai ter, por exemplo, que nem eu falei, o BioShock, ele tem acho que é o BioShock... Ah, esqueci o nome dele. Infinity? Infinity, obrigado. É o Infinity, Olha o né? jogador aí. E aí o Infinity, ele tem essa pegada steampunk. Tem um outro jogo também que tem essa pegada, que é o Dishonor, né? O Dishonor, ele é feito especificamente para ser steampunk. E aí a gente teve outros que apareceram no cinema, né? Filmes que as pessoas às vezes veem e não é totalmente steampunk, mas ele tem essa pegada, é a Liga Extraordinária, né? Liga Extraordinária tem boa, uma mó pegada legal. bem É É todo steampunk. verdade, steampunk. Sim, até o Van Helsing do Hugh Jackman, as armas que ele aparece e tudo mais, tem essa É pegada bem... steampunk, né? Existe RPG de steampunk? Tem vários RPGs. O primeiro RPG steampunk que eu lembro é um chamado Castelo Falkenstein, né? Que ele já mistura essa coisa do século XIX, mas ele coloca elfo, anão, sabe aquelas coisas de RPG, Aham. mas toda a tecnologia a vapor, coloca dirigível, sabe? Aquelas máquinas submarino, mas tudo movido a vapor. Aí a gente tem aqui no Brasil, até foi lançado um jogo interessante de RPG chamado Muito Abaixo do Oceano. Foi feito por um pessoal do Rio de Janeiro. Que ele pega a história do Júlio Verne, que é o 20 mil léguas submarinas, e transforma num RPG onde toda a humanidade mora embaixo do oceano. Pô, E aí legal. você tem vários clãs, né, vários lugares assim que se juntaram para criar aquelas abóbodas, né, embaixo d'água onde a humanidade vive, né? É tudo abaixo do oceano, é bem legal. Oh, bacana, eu vou Caramba. depois dar uma olhada lá. Acho Sim, sim. muito É. legal. Shadowrun também é. Então, o Shadowrun, ele tá na linha do Cyberpunk. Eu até ia mencionar isso, Tá. porque tinha um jogo, e na Isso, época, quando a gente jogava, era Que eu gosto pra Cyberpunk. caramba, é Cyberpunk. Nossa, eu É. adorava. Então, aí você vê que no Cyberpunk do Shadowrun tem o anão, o elfo, o orc, tem tudo isso aí, só que adaptado pra esse futuro, né? Mas É que voltou ao dragão, voltou Sim, sim, ao sim. mundo, né? É que no steampunk você vai ter algumas estéticas tipo isso aí, cartola, né? As mulheres de corset, né? Você vai ter o terno, a gravata, é uma coisa mais refinada, assim, né? Um negócio mais Estilosa. estilosa. Dizem. assim. Tem um filme do De Volta para o Futuro. Aquela máquina que aparece do Doc lá é steampunk, totalmente né? steampunk. É uma referência àquela locomotiva quando ela se transforma. É steampunk, totalmente steampunk. Oh, legal. É bastante isso. O Júlio Verne e o H.G. Wells, eles são uma referência grande pra gente quando a gente tá criando alguma coisa, né? Porque o H.G. Wells com a Máquina do Tempo, né? E o Júlio Verne com 20 Mil Léguas, o Rómulo Conquistador, todos os livros que ele escreveu de ficção são um parâmetro que a gente tem para o steampunk. Top. Igual você explicou um pouquinho sobre steampunk, mas o que te chamou a atenção pra você entrar nesse universo? Então, quando eu era mais novo, o meu pai ele gostava muito de western, né? Tanto que ele me fez assistir Sete Homens de um Destino, acho que umas 20 vezes, né? Com Will Brynner. Eu assisti o Corujão. nesse Então, universo. toda hora eu fazia assistir. Mas dentro do western, eu acabei conhecendo uma série chamada James West, né? E aí teve até uma adaptação com o Will Smith lá, aquele Wild Wild West, né? Que era baseado nessa série de televisão do James West. E o James West era um agente secreto que ele andava num trem, aí tinha um amigo dele lá que fazia as maquininhas pra ele poder usar
nos episódios e tudo mais. Então isso acabou me chamando a atenção dessas coisas do Velho Oeste, né? E eu sempre gostei um pouco dessa relação do século XIX, né? Essas coisas de caçadores e desbravadores e ficção científica em relação a isso. Eu lembro do filme da Máquina do Tempo, acho que é do Rod. Ai, esqueci o sobrenome. Eu sempre lembro o primeiro nome dele, que é Rod. Que ele viaja no. Que ele mostra até uma cena clássica, que é aquela máquina do tempo dele, tem um prato atrás que vai rodando, e ele tá parado, ele vê o prédio que tá na frente da casa dele, vai mudando, vai caindo, ele vê o caramujo andando rapidinho, aí vai mudando, porque ele queria salvar a namorada dele que tinha morrido, ele nunca consegue salvar, e ele vai avançando até que ele chega no futuro bem distante, né? Que a máquina trava. Ele chega no futuro distante, aí tem os Morlocks, né? Tem a humanidade toda destruída. Então eu achava aquele filme fantástico. Eu assistia quando era criança, sessão da tarde também, né? Na sessão da tarde, não, eu passava no Corujão. Também, O Corujão. Isso, Às vezes aí. acordava E de aquilo. madrugada. Sabe o que é tava Corujão, assistindo. Guilherme? Pra Corujão Tem não ideia? é Nunca de ouvi jogo, não é falar. Corujão de jogo. Passava de madrugada na TV. Que É. antigamente a TV, acho que era depois das meia-noite, 1 hora, Sim, aí passava desligava umas aquela coisas tela azul, Desligava. era horrível Mas aquilo. estamos falando, tipo 4 horas assim- da manhã pra fazer isso. Daí tinha, Desligava. depois tinha o Corujão, né? A Mas gente... isso aí é que época, sem querer ser chato. Cara, Putz, eu lembro disso aí. 80 faz e pouco, tempo, 80 e 80 e pouco, pouco. 80 e Caraca. você nem sonhava em nascer ainda. Então, aí essas coisas sempre me chamaram a atenção, né? E quando eu comecei a trabalhar com jornalismo, eu comecei a cobrir algumas coisas e justamente apareceram esses RPGs, né? Eu comecei a procurar mais e descobri que tinha um grupo de pessoas que estava se vestindo desses personagens, estava fazendo alguns eventos em São Paulo, e eles começaram a fazer evento em Paranapiacaba. Eles começaram a fazer uma SteamCon em Paranapiacaba. Porque eu já sabia que isso acontecia lá fora, né? Na Europa era comum, nos Estados Unidos era comum, mas aqui no Brasil não tinha. E eles começaram a fazer em Paranapiacaba, em 2013, se não me falha a memória. Entre 2012 e 2013. E aí, em 2014, eu fui com a minha esposa lá, a gente foi para conhecer, né? Na época, a gente fez uma fantasia meio. Pegou o que tinha lá em casa e montou, né? E foi. Nossa, a gente achou fantástico, porque Paranapiacaba tem um clima, né? Tinha aquele fog, assim, na cidade, fica aquela neblina, né? Um clima steampunk, né? Totalmente as casas antigas, tinha uns trens antigos abandonados, assim, né? Pra legal. tirar foto era legal, tudo. E a gente foi, todo ano a gente ia no evento. E a gente começou a pensar, falar, pô, por que a gente não leva isso para Santos, né? Porque Santos é uma cidade histórica, tem o centro de Santos, que tem essa relação também com a locomotiva, né? Que tem a estação do Valongo, né? Por que a gente não faz isso? É uma questão de conversar. E na época eu dei sorte porque o secretário de turismo na época, ele tinha sido meu aluno. Foi um ex-aluno meu, né? E a gente foi conversar com ele. Pô, quanto tempo, professor? Não sei o que lá. E eu apresentei a proposta para ele. E a proposta era o seguinte: fazer um evento gratuito, né, para as pessoas, chamar as pessoas de fora da cidade, não só a questão voltada não só à cidade, mas para fora da cidade, para eles virem conhecer a cidade e divulgar também o gênero steampunk, né? Ele adorou a ideia, só que não tinha verba, né, para fazer na época. E era 2017. Então o que a gente fez? A gente pegou essa ideia e levou para um evento de um dia no Boulevard, na Alton Feliciano. Aí a gente fez um evento de um dia lá e lotou. Ficou bastante gente, umas 50 pessoas, né? Dentro de um barzinho era bastante gente, né? Sim, sim. E aí era já o embrião do que a gente ia fazer no ano seguinte, 2018. Aí em 2018 a gente conseguiu uma emenda, né? A gente conseguiu a ajuda da Secretaria de Turismo, né? E a gente fez o primeiro no Museu Pelé. Foi fantástico, assim, porque foi um dia só e pelos nossos cálculos passou por ali umas 1.500 pessoas. Poxa. Porque a gente tinha... Isso no Museu Pelé no mesmo. Museu Pelé, porque ficava subindo, descendo, tinha jogo, a gente coloca RPG, coloca palestra, tinha o pessoal de uma série que tá na Prime, que é A Todo Vapor, que é feita pelo Enéas Tavares, que inclusive eu participo da série como um carcereiro. No final da série eu apareço lá, né? Faço uma ponta na Pô, série. legal. A todo vapor, A Todo série? Vapor. É uma Ué, série steampunk, né? E eu faço uma ponta lá como um ator, né? Aonde que vê? Na Prime, né? Na Prime. Legal. Vou dar uma procurada. Dá uma procurada vou lá, você vai procurar. A Todo Vapor. E foi a primeira que foi feita aqui no Brasil, assim. E isso daí foi legal porque os atores vieram da série, falaram com o pessoal, o escritor veio também do Rio Grande do Sul para falar com o pessoal, né? Na época. E tinha bastante gente, tinha o pessoal vendendo cartola, né? Vendendo
desenho, livros. Inclusive, a gente prima muito pela questão literária, né? Então, a gente abre espaço para os escritores. Tinha bastante escritor com material deles, né? Vendendo sobre ficção científica, que a ideia era divulgar a ficção científica mesmo. E foi bem legal. Aí o pessoal gostou. E em 2019 a gente repetiu, né, a dose no Museu Pelé, só que aí a gente deu um outro nome, né, que no primeiro a gente estava com Universos Imaginários, para poder trazer todo mundo. Nesse a gente colocou um tema que é uma coisa que eu gosto bastante também, que as pessoas esqueceram, que é o circo, né? Por que que a gente colocou o circo e steampunk? Porque na verdade Santos era a porta de entrada para quem vinha da Europa, né? Tinha que vir de navio, não vinha de avião. Né? Começo do século XX, vinha muita gente de navio. Isso que ano que foi? Esse foi em 2019. Ah, que foi o O segundo. o segundo. Legal. Aí, o tema era circos, então também encheu de gente, né? O pessoal, a caráter como o circo do começo do século XX, né? Cartola, pessoal de Domador, tinha gente que vinha de fera, então tinha, Ah, sabe? legal. Foi bem legal. Aí eu chamei um grupo circense para se apresentar, então tinha o Engolidor de Fogo, né? Tinha as Legal. meninas do Malabares, aí fizeram isso dentro do bonde, né? Ali na frente do Museu Pelé. Aí veio o pessoal da palestra também. Chamei o pessoal de Star Trek para falar também. Então, porque assim, por que chama Star Trek? Porque Star Trek sempre tem viagem no tempo, né? E aí a questão da viagem no tempo, os caras vêm para falar também. De repente, o cara viajou no tempo e tá no século XIX. Então a gente fez essas brincadeiras, né? E foi uma experiência bem legal, tinha muita gente. E aí, nesse ano, a gente entrou pro calendário oficial da cidade, por causa do evento. Que Então, legal, agora a que gente faz legal. parte do calendário oficial da cidade. Né? Legal. E quando vai ser? Esse ano vai ser. Agora, em 2025, vai ser dia 14 e 15 de junho. Né? Sempre em junho. Ah, Né? legal. Aí, em 2020, a gente teve a Covid, né? Aí não teve nada, os eventos não rolou. Aí, o que eu fiz? Eu peguei a verba, já estava destinada. Falei com o secretário, ó, pega a verba e destina para a saúde, né? Porque estava precisando das Sim. ações, a verba foi destinada para a saúde. No ano seguinte ainda estava meio assim, né? 2021, mas a gente não queria deixar de fazer, então a gente fez online. A gente conseguiu trazer bastante gente participou online mesmo. A gente conseguiu, aí foi legal porque a gente conseguiu entrar em contato com o pessoal do Steampunk do México. Eles participaram de uma live com a gente, né? A Legal. gente conseguiu do pessoal da Inglaterra, participou. Um cantor da Inglaterra gravou um vídeo pra gente também, chamando. Né? A moça que estava na Inglaterra também traduzindo, ela falou com a gente. Um pessoal da Suíça que canta, toca música, mandou um vídeo pra gente. Então a gente conseguiu gente, todo mundo, e colocou a cidade no mapa, né? Por causa do evento. Então a gente convidou, a gente teve a parte de terror, a gente chamou o Rodrigo Aragão, que é um cineasta do Espírito Santo, né? Ele, assim, para mim ele é o novo Zé do Caixão, assim, né? Nossa, Dos filmes que ele faz e tudo. E ele participou também, né? Do bate-papo, falando dos livros dele, falando do material dele, dos filmes que ele está fazendo, né? Foi bem legal. E aí, em 2022, a gente voltou a parte fisicamente, né? Com o evento mesmo. E a gente estava com tudo fechado ainda, a frontaria estava fechada, o Museu Pelé estava também em reforma. A gente acabou fazendo no Beco, que é um espaço que tem ali na Rua do Comércio, é né? ali pertinho Na também. frente ali do lado do Museu Pelé, né? E foi legal também, encheu bastante. A gente trouxe uma banda de São Paulo, teve bastante palestra, teve ação para as crianças também, sabe? Então foi. E é legal ali porque a entrada ela sai na igreja do Valongo, né? Então o pessoal fica circulando aquele L para lá e Também, para né? cá. Foi bem legal também. E foi uma volta bacana, porque veio bastante gente de São Paulo. Teve um grupo que estava passeando ali, que era do Paraguai. E aí eles viram o evento, entraram, falaram que é fantástico, que o Paraguai precisava ter também evento assim, não sei o quê. A gente conversou com eles, teve uns alemães também que estavam passando ali pelo centro, aí a gente conversou com eles adoraram também. Sempre é legal. E 2023 a gente conseguiu fazer na Casa da Frontaria Azulejada. Que é esse que tá aí, Sim, né? foi esse Legal. daqui. Foi bem legal. A gente voltou também com força total. A gente, né, foi um dia só, né, que normalmente faz um dia. E ano passado, né, em 2024, a gente apostou. A gente, né, eu e minha esposa, a gente que acaba organizando. Tem algumas pessoas que ajudam a gente, mas basicamente sou eu e ela que eu ligo para as pessoas, marco, né, chamo os artistas, ela cuida dos expositores. Então a gente pega o telefone, o WhatsApp, não sei o que lá, fica chamando todo mundo. A gente que faz toda a divulgação. É um trabalho de formiguinha, né?
E a gente falou, vamos fazer 2 dias? Porque o pessoal tava cobrando, a gente fazia um dia só no sábado, né? Vamos fazer sábado e domingo? Aí ela falou, tá louco, não sei o quê. Já é uma dor de cabeça, tu quer fazer mais dor de cabeça, não sei o quê. Sabe como é que é a esposa, né? Ficar, não, você quer muita dor de cabeça. Aí eu fiquei lá, chavecando. Não, amorzinho, vamos fazer, a gente aguenta, vamos chamar os amigos, eles vão ajudar. Ela, tá bom, vou fazer 2 dias. Aí foi 2 dias. Aí o pessoal gostou, 2 dias estavam cheios de gente, o pessoal achou bacana. Eu sempre pergunto pros expositores como é que foi pra eles, porque a cidade tem essa coisa da economia criativa, né? E aí a gente tem que saber, realmente valeu a pena para você, né? Para o vendedor, para o cara que está ali com o produto dele, com o material. E a gente sempre fica preocupado com isso, sempre pergunta se valeu a pena, Pra ter um retorno é se eles tiveram importante, né? retorno. E 2 dias é legal que é mais Sim. chance, né? Então, e aí todos eles falaram que tudo bem, que tiveram retorno. Alguns falaram que foi bom, uns falaram que foi mais ou menos, mas ninguém ficou chateado, ninguém saiu Bom. triste. Todo mundo que participou quer voltar. Então, se todo mundo quer voltar, então é que foi bom. Então, Ah, se o cara quer voltar é porque sabe, não foi um tiro na água, então tá valendo. 2025 vai ser 1 ou 2 dias? 2 dias. 2 dias Eu também, né? consegui convencer. 2 dias. Né? Então, Eu são 2 dias de novo. comecei eu conheci o steampunk de 2023. 2023, né? 2023. Tanto que eu comprei essa cartola Aham, 2023. sim. E com a sua irmã. Com a minha irmã, a minha irmã participa, a minha irmã, ela tem uma marca, né? Que assim, quando eu falei pra ela, e eu falo isso não só pra ela, pra todos os outros expositores aqui da Baixada, né? Assim, o gênero steampunk, ele, diferente dos eventos, por exemplo, você pode ir de anime, né? Que tem assim cosplay e tudo mais, você vai encontrar uma faixa etária de 15, 16, 17, né? Pessoal mais novo, assim, Sim. adolescente. Quando você vai no evento steampunk, você vai encontrar um pessoal mais velho. Porque é uma pegada diferente, né? Porque assim, é, é, existe animes, existem desenhos steampunk, né? O próprio Katsuhiro Otomo, que fez o Akira, ele tem um desenho steampunk chamado Steam Boy, que é muito legal, né? Eu sempre falo, pessoal, eu recomendo, assista esse desenho que é legal. Até um que é conhecido também chamado Full Metal Alchemist, tem alguns elementos de steampunk também. Mas eu falo, pessoal, ó, é um evento pessoal mais velho, o pessoal mais velho gosta por causa das músicas, por causa das roupas, né? É um evento tranquilo, não tem gritaria, não tem bagunça. A única som que você tem alto é por causa das bandas que estão tocando, tudo, mas é super de vai boa. família. Vai família, Legal. o pessoal vai para fotografar a cidade, sabe? Para fazer essa viagem no tempo, tirar foto do pessoal que tá com aquela roupa de época, né? Para falar assim, pô, Bacana. viajei no tempo, né? E a Rua do Comércio, a gente tem que ter orgulho da cidade, né, cara? Tem que ter, porque a Rua do Comércio é um negócio de linda, cinema, né? né? É um negócio de top, cinema. né? E a gente tem que falar pro poder público, não abandona esse espaço, gente. Não pode abandonar, porque isso é uma memória da nossa cidade, é um orgulho que a gente tem que ter. Sim. E quando o pessoal vem aqui ficar maravilhado, quer tirar foto, então a gente tem que incentivar. E a gente só criou o steampunk por causa disso mesmo, sabe? Para divulgar o gênero e para valorizar a parte histórica da cidade, entendeu? A gente criou. E é sempre assim, sempre tem. E é um cenário ideal, acho que, pro Ideal. steampunk aqui o centro de Sim, Santos. sim. O pessoal adora tirar foto no bonde, né? Com aquelas roupas. Inclusive, quando você vai no bonde, tem um pessoal com a arara ali para você colocar as roupas e tirar como se fosse foto de época, né? E a gente já tá caracterizado. Tem umas fotos bem legais que o pessoal tirou no bonde ali. Ficou uma coisa bem bacana. O Bart, Será que dá tempo de eu ainda fazer uma Claro que uma dá. caracterização pra mim? Sabe qual é o maior fornecedor de visual steampunk? Brechó. Brechó? Brechó. Verdade. Você Brechó. encontra muita coisa. Porque, por exemplo, pra gente, né? Pra gente vai fazer, o que que a gente usa? A cartola você já tem. Se você tiver um terno antigo, uma calça, uma bota, você já tá dentro do pique do steampunk. Eu ainda gosto de usar um colete por dentro, que fica mais, né? Boa. É, Um né? estilo mais legal, assim. Colete eu tenho lá, então. Suspensório, Eu quase né? que sou um steampunk, então. Suspensório também faz parte Sim. Para masculino é legal o suspensório. Olha aquele ali do Van Helsing, né? Sim, Aquele é Boa, capa, legal. uma ali, capa. aquela capa do Van Helsing. Eu tenho uma capa de marujo, né? Aquela capa que assim, não é que é comum, mas antigamente a gente conseguia encontrar mais facilmente, para embarcado, sabe? Aquela capa que ela tem tem o botão e tem o zíper, né? E ela é feita de um material grosso que mesmo quando vai na chuva você não sente. Que o meu pai que usava muito, porque meu pai trabalhava nas docas, né? Docas, ainda fala docas, né? Que ele falava que é capa de embarcado, que é um sobretudo preto, né? Na Marinha usava normalmente isso daí. Então você ainda acha um material desse.
foi pensado também em junho por causa do clima também? Com certeza, porque não dá pra você usar aquelas roupas todas no calor, né? Não tem como, é loucura. Eu sempre falei, ó, se a gente vai fazer um evento, tem que fazer no inverno. Porque o steampunk, o pessoal gosta de usar uma roupa pesada, então tem que ser um clima um no pouco mais verão ameno. não ia No verão combinar, né? não vira, não vira, não vira. Pra esse evento de 2025, pra junho, você tem algum spoiler aí que posso falar? Alguma coisa que você tava Tenho. preparado? Eu tenho vários spoilers que eu posso te falar aqui. Assim, que na verdade até tá nas redes sociais que a gente vem colocando, né? Primeiro que o tema esse ano é Cinematógrafo 130, porque são 130 anos da máquina inventada pelos Lumière, que é o cinematógrafo. Então o tema é cinema, né? Show. E aí, sendo cinema, você pode se vestir qualquer coisa que tenha dentro do cinema adaptado ao steampunk. Então você pode ter o Mandaloriano steampunk. Você pode ter o Batman steampunk. Caramba, Você meu, o pode ter. negócio vai... Você pode ter. Tá viajando ali, Você ó. pode ter o Jason steampunk, entendeu? Você Olha, pode vai ter a ser Bela e a legal. Fera já. Então você pode ter tudo isso que tá no cinema. Você A pode dica ter. pro pessoal aí, ó. Então. Legal. Talvez esse ano, então, não seja só pros mais velhos, né? Sim, Olha lá. então. Esse tema, como é um tema de cinema, ele atrai muita gente, porque ele é um tema coringa, assim, né? Que as pessoas podem se vestir de diferentes formas aí, né? E aí a gente pensou também, a gente trouxe muita gente de fora. E aí esse ano a gente pensou em trazer mais artistas locais, né, para participar do evento. Então esse ano a gente tem uma banda chamada Drama Queen, que é uma banda que toca na noite, né? O baterista foi meu aluno, né? Então já convidei eles para tocar, eles vão tocar, eles fazem música dos anos 80, 90, eles tocam ABBA, sabe? Tocam umas coisas bem, bem legais, né? Tem a banda aí, ô, Guilherme? Só pra... Tocam Michael Jackson, né? Qual é o nome da banda? Drama Queen. O Instagram deles é 013 Drama Queen. Aí, ó. Né? Já ajudou aí. E aí tem uma outra banda também que vai tocar, que é Arquivo Nacional, também é uma banda que toca na noite também, né? Eles fazem muito música dos anos 80, tocam Legião Urbana, Capital Inicial, né? O Drama Queen se apresenta no sábado, o Arquivo Nacional se apresenta no domingo, né? A gente tem também um grupo de DJs, que é o... É esse aí? Esse daí, essa é a Eles vocalista. têm músicas autorais Show. também? Não, eles fazem cover, né, Só das cover. músicas. Eles estão trabalhando as músicas deles ainda, né? Eles Mas são de Santos. são de Santos, é. O baterista o que tá ali atrás foi meu aluno, o Mauro. Eu não sei quem que estava falando comigo esses dias, que a gente estava falando que Santos é uma cidade rica Sim. em inteligência. Sim. O pessoal Arte, tudo é incrível, o pessoal né? é Sim. extraordinariamente Cara, eu sou muito 013, rico. cara, eu sou muito É. bairrista, assim, Mas da o minha que, cidade. o que a gente tem que fazer mais, assim, as bandas, Sim. é fazer os autorais. Eles têm, Porque sabe? igual, Sabe qual é o problema? O maior autoral nosso era o Charlie Brown. Sim, mas Só o que- próprio pessoal do Charlie Brown, ele fazia cover, né? Também, quando eles começaram, eles faziam No algumas começo coisas. fazia Sim. bastante, né? Inclusive, o primeiro baterista lá, o Pelado, ele tocava com o Julinho Bittencourt no Torto, né? Eu sou dessa época de frequentar No o Torto. ali eu conheço, então. já fui também no E o Torto. Pelado era Torto. baterista do Julinho, então. E o Julinho sempre tocou cover de algumas coisas. Tinha música autoral dele também. É que é difícil você emplacar uma música autoral, né? Tipo, você tem que ter um nicho já que gosta da tua banda pra você começar a soltar gradativamente. E eles são novos, estão trabalhando em cima disso, né? Então, primeiro o cara trabalha o fã-clube, né, da banda, e depois ele começa a soltar os autorais, né? Que é o caso por exemplo, do Christopher Clark lá, que fez várias bandas aí, que eles tinham o Drive 5, né? Tinha uma opção de banda também, até eles começaram a gravar o autoral deles, demorou. Eu desenhei o clipe deles, quando eles começaram a tocar. Eles fizeram a trilha sonora para uma música do Lu Santos, não sei se você lembra, aquela Tudo Azul, que foi a banda de Santos que tocou num filme de surf. Eles fizeram a trilha sonora, e aí eles tinham uma música chamada Problemas, que era uma música autoral, né? A música deles, e eu fiz a animação do clipe deles, né? Faz Top. muito tempo atrás. E a gente tá tentando incentivar essas bandas. Aí a gente vai ter o DJ, o DGPP, que ele toca Dark Gothic e Post-Punk. Então eles já tocaram ano passado, e eles tocam Bauhaus, né? Tocam The Cult, Cara, tocam essas musiquinhas que a gente, né, curtia um pouco na adolescência, né? Então eles tocam isso daí no final, assim, pra marcar, pra fechar a festa, com todo mundo dançando, então eles fazem isso aí. Fora isso, a gente vai ter dança, né? Eu convidei uma escola chamada Silly Ceci, né? Que eles fazem sapateado, e eles vão fazer o sapateado americano, né? Porque sapateado e cinema tem tudo a ver, Sim. né? Tudo a ver. Eles vão fazer o sapateado acho que no domingo, e no sábado a gente tem a Companhia Art Fusion que elas dançam
aquela mistura que é dança do ventre, com fazer um pouco também de música de dança espanhola, sabe? Elas fazem uma fusão aí de ritmos, né? De dança, e elas vão Aham. se apresentar no sábado. Então a gente tem bastante coisa de atração, bastante gente. Aí, pessoal, já fica a dica aí, vai Eu ser vi top mesmo, quando hein? você falou sapateado, coisas antigas assim, eu lembrei do Dançando na Chuva, né? Sim, Gene Kelly, né? É. Mas foi por causa disso mesmo que eu chamei sapateado. Eu adorava os filmes de Gene Kelly, Fred Astaire, né? Então, eu falo assim, pô, a gente precisa trazer isso aí né, pro evento. Então, a gente acabou convidando o pessoal do sapateado, né? E é legal, vai ser 2 dias excelentes, né? Dois dias de que- festa para todo mundo, para todas as idades. Inclusive, pensando em todas as idades, a gente sempre chama um grupo chamado Brinque e Rabisca, que eles fazem pintura facial, sabe? Brincam com as crianças. E aí é engraçado que ano passado não foram só as crianças que brincaram. Os adultos também brincaram, porque eles fazem tipo uma gincana, né? Vão chamando, aí chama todo mundo, e os adultos acabam brincando também. Porque a gente tem que pensar nos pais e nos filhos, né? Às vezes os eventos não pensam nisso, né? A gente estava pensando em todo mundo, né? Pensar em todo mundo. Mas igual, você fala que o steampunk ele é mais velho, só que Sim. tem muita coisa também que as crianças Sim, adoram e os pais criam essa... Acho que até pra É. adolescente também, Sim, acho que Sim, é. sim, mas aí o pai tem aquela desculpa, vamos lá, Vai ter uma filho, coisa, tá, vai você vai lá, vamos gostar. lá. Então, pensando nisso, já que vocês gostam de RPG, vai ter mesa de RPG. A gente chamou Oh, 2 top. grupos de RPG, que é o RB para Todos, que trabalha com inclusão, Que né? vai ser o tema steampunk, eles vão... Eles sempre levam steampunk, né? Legal, E legal. vai ter o Contos Lúdicos, que tá sempre na Gibiteca, né? Eles vão estar lá também com mesas de jogos, né? E board game. Eles vão estar lá chamando o pessoal. Então, todo ano eles estão também Caramba, jogando com o o pessoal. Janzinho vai adorar também. Sim, sim. Ah. Bar, você é professor, Sim. comunicação, né? Aí ele pode dar aula pra gente aqui também, né? Não, Agora. imagina, eu dar aula pra vocês, a gente troca ideia, diferente. Até ia falar, porque eu fiquei surpreso vocês falando, né? Que a gente tem uns quadrinhos aí, uns Sim, livros sim, aí. sim. Daí vocês comentando, eu escrevi esse, eu fiz aquele, eu fiz isso, eu fiquei, caramba, conta um pouquinho também sobre isso aí, até aproveitar aí que tem Então, tem aqui o Devorador de Almas, que eu desenhei, quem escreveu foi a Marcela Rossetti, né? Que já tem alguns livros da Marcela aqui. A Marcela é top. Então, a Marcela, a gente se conhece há um tempo já, né? E a Marcela tava com essa ideia de criar um personagem que pudesse falar da cultura afro também, né? E falar sobre terror. Então, a gente começou a pesquisar e criou esse personagem que é o André, com a irmã dele, né? Que a irmã dele é autista e ele vê coisas, né? Que ele não sabe se ele tá ficando maluco ou não. E eles são adotados, né? E aí tá acontecendo alguma coisa no mundo que só o André tá vendo e ninguém mais vê. A irmã acredita dele, mas ninguém acredita. Então ele começa a ficar com medo do que tá acontecendo e realmente tá acontecendo, né? E ele é que vai tentar ajudar os amigos e a família, né? Mas tem uma certa impotência em relação àquilo e a gente sente. Acho que o terror tá, na verdade, em relação a isso, ao sentimento de ver as coisas e não poder fazer absolutamente nada, né? E é o que acontece com esse personagem. Só que aí a gente mistura nisso, a gente coloca também algumas coisas de religião de matriz africana, a gente não especifica qual, se é candomblé ou se é umbanda, a gente só coloca que e fala também um pouco dos orixás mais conhecidos, né? Do Yorubá, que a gente fala sobre o Baluaê, a gente fala sobre o Exu, que as pessoas não conhecem, então a gente tenta mostrar um pouquinho O disso, né? significado. O significado, Legal. na verdade, que ele são entidades benéficas que estão ali para ajudar ele, né? Porque faz parte da história da vida dele. Então, Bacana. foi um trabalho legal da gente fazer, né? E aí as pessoas perguntam, mas por que você de repente colocou, não sei o quê? E é uma coisa muito pessoal, né? Porque o meu pai, ele era do candomblé, então eu cresci vendo, né? E era uma coisa engraçada porque, além dele ser coroinha da Igreja Católica, ele também era do candomblé. Que a gente tem muito disso na cultura brasileira, né? A gente tem a pessoa que de manhã ela tá indo na igreja e à noite ela vai Sim. no centro, né? Então tem essa coisa aí, não deixa de não ser a parte religiosa dela, ela acredita nas duas coisas de forma Sim, tem tranquila. muita gente. É Muita verdade. gente que não interfere em absolutamente nada, né? Em absolutamente nada. E a gente pegou isso para colocar nesses personagens, né? Então foi uma coisa bem legal de fazer. E é gostoso de ler, viu? Você gostou? Gostei demais, demais. A Marcela escreve muito bem, vai fluindo naturalmente. E a gente discutiu bastante para que as imagens também fossem em cima do que ela estava imaginando, né?
que é uma história feita, né, a quatro mãos, né? Não é uma coisa assim, tipo, só o meu desenho ou só o texto dela. Tem que casar as duas coisas. Ó, esse a Marcela já autografou. Depois você vai Eu vou autografar autografar pra também, gente pode ali deixar. também, olha lá. Vai ficar Pode bem deixar. completão aí. Aí também Nosferatu, né? Que você fez, né? Então, o Nosferatu, na verdade, é um trabalho da Kaiju, né? Da editora que eu estava trabalhando, e ele foi feito pelo Zambi, que é um. O Zambi, ele veio no Steampunk em 2019, porque a esposa dele foi convidada, porque a Pauline, ela tem um personagem que é a Modiça do Desterro, que ela fala sobre moda histórica. E a gente chamou ela para falar sobre costura histórica, né? E ela veio do Sul, né? E o Zambi veio junto. Ela veio lá de Florianópolis, o Zambi veio com ela, né? E aí a gente se conheceu por causa do Steampunk. E o Zambi fez o desenho e o Romeu, que mora lá também, em Florianópolis, fez o texto, né? Que foi a adaptação do filme do Tá. Murnau, que é o Nosferatu, né? Que é o filme da década de 20, né? Entendi. Então, mas eu ia falar outra coisa antes do Rudolf Ah, tá. falar. Desculpa. É assim, você é professor. Sim. Você já puxou o tema, assim, steampunk pros seus alunos, Ah, assim? várias vezes. E como que eles recepcionaram isso? Então, primeiro eles não conheciam, né? Não sabiam muito o que que era. Aí eu tive que fazer uma aula sobre todos os punks que existem no mundo, né? Cyberpunk, steampunk, atompunk, dieselpunk, solarpunk. Tive que explicar para eles que todas essas narrativas estão ligadas à matriz energética, né? A Maria ter essa aula, aliás. É, É. bem legal. E aí eu fui mostrando para eles quais são os filmes que falam mais ou menos sobre isso, né? Porque facilita você mostrar o audiovisual para eles entenderem, né? E é bem legal. Aí depois que eu mostrei para eles, aí eu fiz a atividade, né? Peguei a atividade como, às vezes como narrativa, para eles escreverem alguma coisa, às vezes para eles pegarem, fazer a pesquisa em cima desses gêneros e explicar também por que que eles acharam que era aquilo. Então eu sempre utilizo, porque é a faculdade de comunicação, né? Então eles têm que estar cientes que existem outras narrativas, senão aquelas que a gente está acostumado. Senão todo mundo acaba fazendo documentário, né? Fazendo é, é, coisas do dia a dia, né? E eu tenho uma aula que eu dou para eles chamada Storytelling, que fala sobre narrativas mesmo, né? Que é para eles criarem narrativas. Né? Porque tudo é uma narrativa que você cria. Então, por exemplo, eu até expliquei para eles. Quando você acorda e você se olha no espelho, você já se imagina um personagem. Então, Cria uma narrativa. uma narrativa de você Exato, mesmo, né? verdade. E aí você está tentando passar essa narrativa para as outras pessoas. Às vezes você fica chateado quando as pessoas não entendem essa narrativa que você está passando e você fala, não, a pessoa não me conhece, não me entende, você fica bravo, né? Mas de repente é porque ela está te vendo de outra maneira, né? Às vezes ela te vê, ah, não, esse cara, por exemplo, às vezes você passa assim, ah, aquele cara é preconceituoso, mas ela nunca conversou contigo. Talvez a narrativa que você tenha física passa aquilo para a pessoa, algumas falas que você tem. Então é isso que eu falo para eles. Você constrói uma narrativa pela fala, pelo visual, entendeu? E aí você passa isso para uma obra, você passa isso para um objeto, você passa para uma pessoa, Às vezes uma capa no livro, uma né? capa, Já né? cria uma narrativa. Porque a capa é uma coisa, o conteúdo é outra, né? A gente verdade. sempre teve essa máxima aí, né? Não compre o livro pela capa, né? Então, então tem essa história também. Ou compre o livro Ou pela compre o livro pela capa. capa, né? Então a gente sempre tem essa narrativa. Eu falo para eles, narrativa justamente é isso. E aí, quando eu passo a questão do steampunk, eu falo que é só a questão da ficção científica, que existem várias. E até discuto com eles assim, o que é ficção científica, né? Por que que ela existe? Por que algumas pessoas não gostam de ficção científica? Porque a ficção científica, quando a pessoa fala que é uma mentira, eu falo para eles, mas o que que é verdade? Entendeu? Não existe isso. A verdade é o que a gente cria de verdade. Entendeu? Se você nunca viu Matrix, então assista, porque Qual pílula você tomou? Nossa, qual pílula você Matrix. tomou, entendeu? Caramba. Qual pílula você tomou? Porque a verdade você cria essa verdade. Então a ficção científica ajuda, é apenas uma forma de você contextualizar um problema, né? No caso do steampunk, é a contextualização de várias coisas que aconteceram no século XIX. Por exemplo, como colonialismo, escravidão, matriz energética, né? Tudo isso você pode contextualizar criando outras realidades, né? Quando a gente fala do cyberpunk, é a mesma coisa. É contextualizar o que seria o futuro, né? O que é o Android, o que é o governo, né? O que é a própria matriz energética, quais são as escalas de poder, onde está o alto e o baixo. Por exemplo, em Blade Runner a gente tem essa questão, né? De
Deus Ex Machina, né? Tipo, aparece lá a resposta, né? Quem é a resposta daquele problema todo, né? O Decker é um robô, não é? Ele é um androide, não é? É, né? Entendeu? Então fica aquela questão, né? O que que é o androide, na verdade? Se eles têm direito à vida ou não, né? E aí, tipo, entram várias teorias do Isaac Asimov, né? De todos esses caras que falam de ficção científica. Mad Max é meio steampunk Ele também? é totalmente. né? Totalmente. Mas ele tá mais pra dieselpunk, né? Porque, na verdade, sim. o que se É porque discute ali, é a matriz tudo- energética é a gasolina, né? O óleo diesel e tudo. Então, é assim, como se fosse a necessidade dessa matriz energética aí, que é a gasolina. Então, e todo o punk, né? Toda essa determinação final punk, a gente fala que é futuro distópico, que é o que deu tudo errado. Então, todos eles o futuro deu errado do que a gente imaginava. Então, por exemplo, Mad Max com certeza é o que deu tudo errado, né? Deu Deu ali, o negócio é tudo- caótico demais. Caótico demais. Mas mesmo no Cyberpunk, quando você tem, por exemplo, umas histórias tipo Blade Runner, deu tudo errado, né? Você vê que a sociedade é totalmente esmagada, né? Tá sempre chovendo, né? A parte de cima o cara tem a luz ali do dia, mas na parte de baixo você só vive numa podreira só, né? Não tem uma pessoa que tá legal, tá todo mundo doente no meio da chuva, né? Deu tudo errado, deu tudo errado. Até que a gente tá, não sei não, às vezes a gente tá indo pra um futuro aí steampunk Distópico aí, aí, né? porque não sei, inteligência artificial, Então, os androides a aí. gente Eu trato bem a Alexa e eu trato com educação, porque... por favor, Alexa, né? Fala, tudo por bem? favor. sim, meu. Uma vez a minha esposa fez essa pergunta pra inteligência artificial. Ela falou assim: você vai lembrar de mim, né, quando vocês dominarem o mundo, porque eu sempre peço por favor. Ela falou: pode deixar que você é a primeira da lista. Aí, já tá fazendo amizade. olha lá. Tem que fazer Não, amizade se com a IA. garantir, né, meu? Tem que se Uma coisa, garantir. Mochileiro da Galáxia, tem alguma coisa de cyberpunk ou... Não, assim, o Mochileiro da Galáxia, ele É mais geek, assim. ele é mais geek, mas né? assim, ele não tem as tecnologias que a gente conhece aplicadas. Ele entra meio que na linha que quando a gente fala de Star Wars, por exemplo, né? Star Wars, ele não é uma ficção científica, ele é o que a gente chama de space opera, né? Que é um drama, né? Ou uma comédia, ou uma coisa que tem essa coisa do ficcional do espaço, das naves e tudo mais, sem se preocupar muito com a questão tecnológica das coisas, né? Porque a ficção científica, ela se preocupa em te dar uma resposta daquilo que está sendo utilizado. Então, por exemplo, quando você vê Star Trek, já é diferente. Porque Star Trek tudo é explicado. Você tem um motor de dobra, você tem um teletransporte, você tem um sintetizador de alimentos, você tem tudo aquilo ali que existe uma preocupação em explicar cada objeto que tem ali na série. Ah, você tem um tricorder, que é tipo um scanner que vai te analisar completamente. Você tem um phaser que é para tontear ou para desintegrar, que você vai modificar. Então, todas essas tecnologias que aparecem, o criador da série, que é o Gene Roddenberry, ele pensou diferente do George Lucas, né? Ele tinha muito contato com o irmão dele, que era engenheiro da NASA. E aí eles conversavam muito sobre essas coisas que poderiam ou não ser feitas, né? E aí dentro disso ele criou a série. Então quando a gente vê Star Trek, a gente tá vendo ficção científica. Aí quando a gente vê Star Wars, a gente tá vendo Space Opera. Tem essa diferença também, né? Se bem que eu gosto dos dois. Os dois são... Você acha que um dia a gente vai conseguir viajar no tempo? Olha, eu acho que assim, a gente já pode viajar no tempo hoje, né? Porque, por exemplo, se a gente conseguir enviar alguma coisa com a velocidade da luz, essa coisa que foi para lá, ela já viajou no tempo. Porque na hora que ela volta, já vai ter passado milhares de anos aqui. Entendeu? E ela vai continuar com a mesma idade. A luz da estrela, né? Então, Falam, né? quando a gente olha para uma estrela, ela já morreu. E a gente está vendo uma coisa do passado, é uma viagem no tempo. Só que fisicamente, para a gente poder fazer isso, ainda é meio complicado, né? Porque a gente tem essas teorias de que o tempo ele é uma superfície entrelaçada que pode ser perfurada, né? Inclusive, a teoria do Roddenberry, lá da viagem estelar deles, não é que eles chegam à velocidade da luz. Eles dobram, tanto que ele fala motor de dobra. Eles dobram o tempo. Então, por exemplo, se o espaço ele é flexível, em vez de ele passar por aqui, ele fura o espaço e passa para o outro lado. Então, ele passou pelo tempo. Ele não fez o tempo normal. Ele passou através do tempo. Então, por isso que ele dobra o tempo, entendeu? Caramba. Aí é possível você viajar sem essa coisa o cara passou milhares de anos, quando ele voltou, perdeu. Senão, não teria possibilidade de você viajar no espaço, né? Você tem todos eles... E quando você vê, por exemplo, Star Wars, essas coisas, isso tá presente lá, mas não é discutido,
sabe? Não tem a palavra motor de dobra, motor de sei o que lá, não tem. E em Star Trek tem essas discussões, né? Por exemplo, quando você vê Star Wars, vamos supor, o Han Solo ele fala assim na Millennium Falcon, vamos ligar o hyperdrive, que seria o motor de dobra dele. Quando ele liga, as estrelas passam rápido assim. Então, porque na verdade ele aciona isso, ele passa de um tempo para o outro, porque senão, se não viajasse no tempo, ele não conseguiria chegar de um ponto ao outro, entendeu? Demoraria tempo demais, que é diferente do que a gente fala de motor de impulso, né? Que é o que a gente usa hoje no espaço. Quando você manda um foguete para o espaço, olha eu discutindo astronáutica. Tá show, a gente tá... Quando a gente manda o foguete para o espaço, o que impulsiona ele, tipo, é uma explosão que vai mandar ele vai por inércia, né? Então eles imaginam que se tivesse um motor no espaço, você ia explodindo, ele ia, que é o motor de impulso, ele impulsiona. Nesse caso, nas viagens estelares, teria que ser um outro tipo de motor. E sabe quem aborda isso muito legal, que é uma série de ficção que eu adoro, Duna. Duna é... Então, sabe aquele tempero que eles falam, que os vermes têm gigante do planeta, que todo mundo quer aquilo lá, na série original, né, na história original, aquilo ali é o combustível para os pilotos das naves poderem atravessar de um ponto para outro do universo. Porque eles são criaturas que eles viajam, eles utilizam a mente deles, a capacidade deles para transportar a nave de um ponto para o outro. Eles atravessam o tempo e espaço, porque se fosse um motor normal não conseguiria. Não ia aguentar. Nem o combustível. Não era combustível. Então eles precisam dessa especiaria que é o que faz eles se movimentarem. Pô, top, hein? E é uma analogia, você pode perceber que Duna é um planeta deserto. Qual lugar deserto da Terra que tem petróleo? O Deserto. Entendeu? Então por isso que todo o conceito deles, as palavras que estão do povo de Arax, são termos árabes. Tanto que é o Muad'Dib, né? E é um termo... Dá pra assistir Deu, Duna fez um com pum, outros assim. olhos, outra visão, Mas olha só, dá pra assistir, mas igual que eu assisti. Só que eu não consegui ler o livro. Nossa, É pesado. É muita informação. O livro, você tem que... Você conhece a história do Jodorowsky? Não. O Alejandro Jodorowsky? Não. O Alejandro Jodorowsky é um cineasta, né? E ele era conhecido por fazer filme surrealista. E ele leu os livros, né, de Duna e ele se apaixonou pela história. E ele quis fazer Duna. Então ele fez um book de mais de 500 páginas com quem seriam os personagens, né? O concept art feito pelo Moebius, vários desenhos e tudo. Inclusive o Giger, que fez o Alien, também fez uns estudos para ele, de tudo que seria o cenário de Duna. Ele treinou o filho dele dos 7 anos até os 18 para ser o Paul Atreides, né? Fez o filho dele estudar artes marciais e o caramba. Ele conseguiu convencer o Mick Jagger a fazer o Rokarn lá, o inimigo do Atreides, né? Ele fez uma equipe, já todo mundo preparado para fazer, só que ele precisava de uma produtora norte-americana para fazer o filme. Negaram para ele, porque diziam que ele era um diretor muito surrealista, que o filme não ficaria bom, porque ele entrou numa depressão muito grande, quase se matou por causa disso. E aí o Moebius, que era amigo dele, falou, não, pega esse teu texto e vamos transformar em quadrinho. Aí ele criou um quadrinho chamado O Encal, que é mais ou menos essa mesma base que ele já tinha feito com a estética, tudo uma série de quadrinhos, e o Jodorowsky ficou mais tranquilo, né? E aí, esse projeto, a produtora se aproveitou dele, passou para a filha do Dino de Laurentiis, né? E aquele diretor, esqueci o nome dele, do Twin Peaks, o David Lynch. O David Lynch fez o Duna, aquele Duna mais antigo. Do David Lynch. Ele fala que não foi ele. Ele fez. E fizeram em cima do trabalho do Jodorowsky. Caramba, meu. Muito. Mas não colocaram nem o nome dele. Nada de reconhecimento. Nada. Isso que é chato às vezes, né? É chato. Tem um documentário sobre isso. Aí tu chora quando tem um documentário. É muito chato isso daí. Caramba. Muito louco. E foi a vida dele, né? Foi, ele jogou a vida por causa disso daí. Né? Esse documentário, onde que tem? Cara, eu acho que eu assisti... Quando foi? Acho que foi na Netflix. Mas no YouTube você acha também. Deve ter, né? Uhum. Caramba. Bacana. Uma coisa, agora que a gente falou também sobre viagem no tempo, isso daí e tudo, assim. Se a gente tivesse uma máquina do tempo aqui, do tempo steampunk, certo, pra conversar com alguma personalidade da ficção científica mesmo, ou da história, com quem que você gostaria de ir? Pra onde você iria? Cara, eu acho que
Tem tantas pessoas, mas eu acho que o mais, que eu já vi filme e tudo sobre ele, que eu gostaria de conversar, era com Einstein. Einstein. Com dois caras, o Einstein e o Tesla. Eu gostaria de conversar com esses dois caras. Tipo, por quê, assim? O Tesla, porque ele foi super incompreendido e ele era um gênio fantástico, assim. Então, tudo, por exemplo, essa maquininha que tá aqui em cima hoje, o celular, a gente tem por causa do pensamento dele. Ele foi o primeiro cara a falar sobre transferência de imagens e comunicação pelo ar. Não só por ondas, né? Mas por frequência e tudo mais. Então, foi ele o primeiro cara a pensar nisso daí. Inclusive, ele investiu muito num equipamento que era para transferência de energia através do ar sem usar filamento, sem usar fio. Então ele ia transferir a energia direto. É como você colocar em cima do aparelho que carrega o celular, né, que a energia passa direto sem precisar estar conectado. Ele imaginou isso no final do século XIX. Então, Nossa, naquela época já. então você imagina. É. Conversar com um cara desse. E ele era um cara que ele veio eu esqueci qual era o país dele, mas ele não era norte-americano, né? Ele aprendeu a falar, saiu da terra dele para trabalhar lá, começou a trabalhar como. Ele já era inteligente no país dele de origem, na Europa, esqueci qual era o país, mas ele chegou nos Estados Unidos e trabalhou em construção de ferrovia, de rua, sabe? E aí ele foi depois ele foi um achado dele também. Ele foi trabalhar com o Edison, o cara lá da lâmpada, do telefone, tudo mais, foi trabalhar com ele, entendeu? E aí aproveitaram muito a ideia dele. O primeiro motor que a gente tem, esse motor que a gente tem da bobina, Há discussões de É. Edison com ele, Com né? ele, Tesla, Com né? Tesla. do Tesla, porque na verdade o Edison aproveitou muito das ideias dele, né? Mas ó, o maior patente dele, do Tesla, era o motor que a gente tem hoje da bobina que gera a eletricidade, né? Porque as bobinas, elas giravam no mesmo ritmo da que a energia estava sendo feita. Ele fez a rotação inversa. Então, essa rotação inversa permitiu que altas voltagens pudessem ser transmitidas. Porque Foi graças ao Tesla, foi né? o Tesla que começou a... Isso. E aí, o cara que contratou ele para trabalhar mais em cima disso foi a White Westinghouse. Ele trabalhou para eles, criando vários motores para eles. É que Mas ele ele não. morreu pobre. Não, então, é porque ele não teve um professor igual você mas- que ensinou storytelling. Ele É, não soube se se vender. vender. mas ele morreu pobre porque ele só Porque ele tá- investiu nesses projetos todos e o projeto não deu retorno para ele. Poxa Porque vida. ele não soube se vender. Aham. Se você for ele ver a história soubesse que dele. tem que o Elon Musk usa até o nome dele. Então, e tem umas coisas muito interessantes, assim, segredos sobre o Tesla, né? E no Steampunk utiliza muito o Tesla. O Tesla é um dos personagens muito utilizados. Que ele diz que quando ele morreu, que os familiares deles foram buscar o material dele na casa dele, o FBI chegou primeiro e levou todo o material dele. Caramba. Porque assim, apesar das pessoas não darem crédito para ele, né? O governo não queria... Sabiam que ele tinha muito projeto que poderia ser utilizado. Inclusive, existe uma lenda que ele inventou uma arma de destruição em massa à distância, que era uma espécie de raio que a gente brinca que é o raio da morte, assim. E que nunca descobriram realmente como é que funciona, mas estava entre os documentos que ele deixou quando morreu. Eu não duvido não, viu? Porque... Provavelmente É. pode ser acontecer isso mesmo. Sim. Mas são teorias que os caras É. criaram, assim, porque... Teoria tipo, da conspiração. porque sumiram todos os documentos dele que estavam no quarto, quando os parentes foram buscar, não acharam mais nada, né? O governo já tinha levado tudo. Era... Mas realmente É, ele mas era um errado, cara né? super Porque a família dele interessante. poderia ganhar alguma coisa sim, as com- patentes É. todas do que eles têm, né? Ele é super inteligente. Ele Sim. era excepcional mesmo. E o próprio Einstein também, né? Porque o Einstein é um paradoxo, né? Porque ele era ruim de matemática, depois se tornou o maior físico da humanidade. É. Então é um paradoxo, conversar com ele da questão do paradoxo. Mas Seria o Einstein interessante, conseguiu hein? se beneficiar bem, né? Sim, de- sim, de sim. tudo isso. É por causa também do governo, né, dos Estados Unidos, que ele foi utilizado também com a questão da energia nuclear, das teorias de tempo e espaço. Isso aí, né, abriu muita porta para ele. Algum aluno seu já se empolgou tanto assim que criou um projeto próprio assim? Ah, eu tenho vários alunos que estão assim, que trabalham na área, né, que estão principalmente na área de comunicação. Eu tenho um amigo e ex-aluno Gabriel, ele está morando nos Estados Unidos, na Califórnia, e trabalha com desenho animado, né? E ele estava trabalhando com animação para cassino, também trabalha, sabe aquelas máquinas de cassino? Ah, Ele tá, sei. fazia aquilo lá, se empolgou também. Ele tinha uma equipe que fazia jogos também, trabalhou com desenho para jogos, né? Tem um ex-aluno meu que trabalha para Marvel, que é o Paulo Siqueira. O Ronan Cliquet também, que eu tinha um estúdio de desenho e ele era aluno lá, ele também trabalha para Marvel, tá
um departamento da Chiaro Escuro que agencia brasileiros para os Estados Unidos, né? São ex-alunos. E tem alguns que estão espalhados por aí, né? Eu já dou aula Tem muita gente, né? desde 95, né? Então tem muita gente já, né? É. Bar, eu ia te perguntar aí esse aqui. Esse Então, personagem. esse aí é um acólito Sith, né? É um personagem do Star Wars Old Republic. Dá pra ver aí, ô, Guilherme? Dá, né? Pessoal. É o Star Wars Old Republic, que é um personagem que eu acho bem legal, assim, ele é antes daquela saga que a gente conhece, todas as sagas, né? Desde o prequel, quando aparece lá o Qui-Gon Jinn, o Anakin quando é criança, isso aí acontece antes, né? E aquele ali de trás é o Darth Plagueis, né? Que é o que o Palpatine fala que descobriu a viver depois, né? Da Ele imortalidade. aqui é sem máscara, né? Ele Dá pra tem... entender porque ele criou essa máscara aqui, então, na né? verdade, o acólito serve ao senhor, né? O Sith. Ele é um Sith. Ah, tá. Ele é um Sith. É eles têm a teoria dos dois, né? Aham. Sempre que tem um mestre, tem um aprendiz, né? Só que no caso dos Siths, nesse dos acólitos, não é um. Não são vários. Acólito é como se fosse um crente, né? Um servidor, né? Um cara Entendi. que. Dentro dos canos de Star Wars, que a gente chegou a ver agora, faz pouco tempo, são os inquisidores. Né? Os inquisidores, eles são como se fossem os acólitos. Eles, no caso de Star Wars, dos inquisidores, eles seguiam o Darth Vader, né? É isso que eu ia perguntar. Dentro do. Porque tem o Darth Vader e também tem o. O Palpatine é o imperador, né? Isso, o Imperador. Imperador. O imperador é o mestre do Darth Vader. Sim. E aí, como ele não tem um aprendiz, ele tem os inquisidores, que são servos, não são lords Siths, são apenas servos que manipulam a força e manipulam um sabre de luz. Não chegaram ao nível de ser um lord, né? Eles estão Então ali só mais pra... baixo ali, né? Mas eles são cruéis também, né? Todos cruéis. No caso dos acólitos é a mesma coisa. Os acólitos eles não são Lord Siths, eles são guerreiros, soldados, né, do lado negro da força, né, que podem manipular a força também, mas não chegam a ser lords nem nada disso. Então no Old Republic tem os acólitos, que são esses personagens aí. Tem aquela foto ali, Guilherme? mostra aí, falando Olha em lá. personagem. Cosplay agora, né? Vamos entrar no... Tem... Ó, o bar, ele faz um monte de coisa aí. Agora vamos entrar nessa parte aí do cosplay. O do centro assim, tem o 501, que é o fã-clube oficial de Star Wars, né? Pra quem gosta do lado negro da força, né? Que eu já fiz parte do fã-clube. E esse aí é o referencial do meio que eles dão pra você montar a tua roupa, né? Aqui tá... Agora eu não sei como é que eu vou falar, se tá do lado esquerdo ou direito, depende de quem tá olhando, né? Uhum. Quem tá na frente da televisão. Pra quem tá na frente da televisão, aqui. é do lado direito, sou eu, Do lado direito aí sou eu, legal. né? E aí tem um menininho que tá ali do lado com uma pulseira verde, eu tô do lado dele ali, tá? E do outro lado é um cara dos Estados Unidos que eu também usei como referência pra fazer as peças. Mas eu fiz Top todas as peças. demais. A minha esposa que costurou a capa, mas tudo que tá ali fui eu que fiz. E a espada foi um amigo meu que fez, o sabre. Foi o Luiz. O cara não tá mais morando aqui, tá em Portugal. Mas ele faz sabre de luz. Você fez Essas com peças o são quê? o material. EVA. EVA, a máscara ela é feita de látex, porque eu sei fazer máscara de látex também. Eu fiz de látex. Caramba. Cara, sensacional. E dá pra gente vir assim em junho agora. Ô, Pode vir também. Não, mas o bar também fez cosplay. Tem mais cosplay também, não tem? Eu fiz, tem também, aí tá o processo, isso aí é todo o processo aí. Esse é o processo, a máscara de látex ali, ó, tá vendo? Aí tem as peças todas soltas, o sabre de luz eu customizei, mostrando customizado. Estão todos ali. Sabe de luz apertava também. Sai a luz também. Mas ela era bem fraquinha, né? Aí eu comprei um agora que sai mais potente, assim. Tem as diferenças de LED que você usa pra fazer. E tem a do... Não sei se ele conseguiu aí achar aí, essa aí, ó. Isso é uma ação que a gente fez, aquele Stormtrooper ali sou eu. Top aí. Caramba. Você montou também? Então, esse é o seguinte, tem um cara, a gente tem aqui no Brasil algumas pessoas que chama de armeiro, né? Os armeiros são pessoas que fazem as armaduras para quem é fã do fã-clube, né? E quem fez isso aí foi o André, que ele é de Salto, e ele faz pra gente. Então, ele fez a armadura, eu comprei dele, né? E a maioria do pessoal que tá usando a roupa aí comprou dele também, né? Porque são poucas pessoas que conseguem fazer. Porque pra vir de fora, sai muito caro. Sai muito caro, né?
Enquanto a gente paga pro André, vai 1.500, aqui vai pro Brasil, chega a 6.000. Então não tem. Nossa. Mas então até hoje em dia, quem quiser entrar no Instagram dele lá, Sim, é colocar Armeiros Star Wars, você acha ele pode lá. dar pra comprar. Dá pra comprar. E aí eu tinha essa daí, tinha um outro Scout Trooper. Isso é uma ação que a gente fez junto com a ReHap. A gente pegava os brinquedos e levava pra creche, né? No final do ano, de Natal, essas coisas, a gente sempre fazia isso, né? Top. Que legal. Tem um de você de Jedi também, né? Sim, saiu. Tem saiu aí. Vamos fazer, Vamos lá, vamos vamos dificultar lá. a vida do Guilherme aí. vai acho lá. que saiu na matéria aí, tá logo tá nos posts lá no. Não, tá nos posts aquela que saiu a matéria. Eu conheci esse Mais pra desenho ali baixo, que aí. tava ali em cima, ali na capa. Eu tenho postado muita coisa do Steampunk, mas aí, ó, saiu aí, ó, tá vendo? Ali, ó. No dia do Star Ali. Wars, saí aí de Jedi, né? Foi dia 4 de maio, que é o dia de Star Wars, né? Que é de For May With You, né? Que a força esteja com você, né? Aí fizeram uma entrevista com a gente e os meus filhos também participaram, né? Sempre participam comigo, né? Ó, sendo um pouquinho polêmico, né? Eu vou fugir um pouquinho de tudo aí, Sim, mas sim. só pra. Aí falando em Star Wars, o que você achou desses últimos filmes de Star Wars? Então, os três, eu sempre falo, pessoal, os melhores são os segundos de todas as trilogias, os melhores são os segundos, e os terceiros são para amarrar a história, né? Então, por exemplo, se a gente pegar a primeira trilogia, que é o 4, 5, 6, Aham. o melhor é o Império Contra-Ataca, né? Tipo, por narrativa, por efeito, por frases que são ditas. Todo mundo sabe, né, Luke, eu sou seu pai. Tipo, pô, você tá no segundo, né? Tipo, a Leia falando eu te amo, o Han Solo falar eu sei, né? Sabe, são as frases mais fortes estão no Marcantes, segundo, né? mais marcantes estão no Aham. segundo. As batalhas também, aquela batalha no gelo no planeta Hot, né? Tem aquela cena inclusive a cena do andador, que ele roda e cai o andador, o Homem-Aranha fala disso no filme né, da Guerra Civil. Ah, aquele filme antigo, né? Que o cara fica rodando e cai. Então, pra você ver que o segundo é o mais forte. No prequel, eu gosto muito da Guerra dos Clones, porque é o nome que todo mundo fala, a Guerra dos Clones, né? Ele fala assim, quando é que você conheceu seu pai? Eu conheci nas Guerras Clônicas. E o que dá a explicação de tudo é a Guerras Clônicas, que é o que acontece no segundo, né? Onde aparece o Jango Fett, né? Então é o segundo também. No terceiro, que é o Os Últimos Jedi, né? Que aparece o Luke, né? Que o Luke aparece mesmo. Que no primeiro, né, no Despertar da Força lá, ele aparece no final, mas no segundo mostra ele falando por que ele parou, o que não sei o que lá, da força, o que aconteceu, ele explica tudo, né? E tem a batalha também que lembra a Batalha de Hoth, quando estão os andadores, os caras falando. Então o segundo, para mim, é o mais forte, assim, né? Assim, esse terceiro, o Jorge Lucas nunca fez um filme para o pessoal mais velho. A ideia dele sempre foi fazer para o pessoal mais novo, né? A gente nunca pode ter a ilusão que ele tá fazendo pra gente, entendeu? Ele fala com um pessoal mais novo e a gente assiste como, por exemplo, eu assisti o primeiro em 78 no cinema, né? Quando saiu o prequel, eu não gostei muito porque mas foi aí que eu tive a consciência que não é pra mim, né? E o terceiro também, a terceira trilogia também não é pra mim, né? Quem assistiu a segunda trilogia não gosta da terceira, porque não é pra eles, entendeu? Eu gosto das duas. Eu gosto de todas. Eu gosto de Não, todas. Eu mas sou apaixonado pela. e as séries que estão saindo? As séries são fantásticas, cara. As séries são fantásticas. Tem algumas que eu gosto mais, umas eu gosto menos. E a que eu gosto mais é Boba Fett. Boba Fett? O pessoal não gosta, mas eu O gosto. pessoal porque eu sou velho. critica Eu demais. sou velho. Boba Fett, mas eu gosto do Mandalorian. Mandalorian é legal. Nossa. Mandalorian é ao Fantástico. concurso. Mas eu gosto de Boba Fett porque, Não assim, vi é um ainda. personagem velho. Eu sou Sim. velho. Eu me identifico com ele. Tipo assim, se eu fosse um personagem de Star Wars, eu era o Boba Fett velho. Entendeu? Porque, assim, eu já tô cansado de luta, tô querendo encostar Não quer o saber. rifle ali, quero ter o meu troninho, entendeu? Justamente, e tem as cenas de western, porque o Robert Rodrigues, que é o cara que tá conduzindo a série, o cara é o cara do western, né, meu? Ele gosta de western, então tem muita cena de western. O próprio Cad Bane que aparece, ele é baseado no Lee Van Cleef, não sei se você sabe quem é aquele filme do Clint Eastwood, que é o Lee Van Cleef, o Clint Eastwood e esqueci o nome do outro, que é o Bom, o Feio e o Mal, né? O Lee Van Cleef é Acho que eu aquele do sei quem é, eu bigodinho, sei que usa quem sempre é. de preto, é baseado nele. Então tem a famosa cena da rua. Pô, aquilo lá, quando eu vi aquilo lá, caramba, isso é western puro. Isso é western puro. Eu gostei muito, gostei muito.
que eu mais gosto. Vai ter críticas a você, viu? Porque o pessoal não gostou do Boba Fett. Ele não gostou. Eu já falei, eu já Eu expliquei. já gostei também, eu Eu não- gostei. Mas E outro o pessoal... motivo Eu não posso opinar, porque esse eu não assisti não, assiste, ainda. você vai gostar. Outro motivo que eu gostei bastante, que assim, os Tusken Raider, eles aparecem desde o primeiro filme, em 78, né? Que nos Estados Unidos 77, mas pra gente aqui no Brasil foi 78. Nunca explicaram quem são esses caras. E no Boba Fett explica quem eles são. É verdade. E aí explica o porquê deles, que existem outras tribos, que cada tribo pensa diferente, entendeu? E eu achei isso muito legal. E tem uma cena fantástica, que é aquela cena... Não, fica contando, eu não assisti. Não, pode contar spoiler, não tem problema. Tem a cena do trem, que eles vão capturar o trem. Pra quem é fã de cinema, tem a cena do Lawrence da Arábia, que eles vão atacar o trem e tudo. Tem a cena do trem, é igualzinha, que eles atacam o trem, depois vão ir pra cima do trem e tudo. Falei, caramba. Eu vou reparar os dois, porque eu Não, assisti os dois filmes. bom, eu vou reparar. a cena do trem é igual, assim, muito legal, muito legal. Eles falaram, eu falei, ele falou, eu fiz baseado no Lawrence da Arábia. Porque Ele falou. ele falou, ele confesso. É uma homenagem que ele fez ali, muito legal. É muito bom. Eu gosto justamente por causa disso. E tanto porque a série não se prende tanto no Boba Fett, porque aparece o Mandaloriano na série, aparece a Sokka, aparece o próprio Luke, aparece, né? O Grogu tem essa relação com o Luke na série que aparece. Porque, e é uma coisa que eu tava assistindo na Disney, os caras comentando, achei até engraçado. Porque assim, o Yoda ensinou o Luke. E aí o Luke tá ensinando o Grogu. Né? Porque assim, o Yoda assim, é aquela espécie do Grogu. Só que aí agora o Luke tava ensinando a espécie do Yoda. Né? É tipo, um professor gerando o outro. Que na vida é sempre assim, né? Às vezes você é o professor, às vezes você é o aluno. Então, é sempre isso que eles queriam passar, justamente isso. Achei bem legal. Top demais. Agora, voltando um pouquinho só ao steampunk. Sim, se não deixar eu viajo na maionese. Não, mas depois o Jean, ele puxa pro steampunk, depois eu também tenho uma outra que você me falou antes da gravação. Então fala. Pode ser? Depois a gente volta pro steampunk. Não, que eu achei muito legal antes da gravação e fica... Eu acho que todo mundo vai querer saber, né? Você tava falando sobre Gremlins. Sim. Filme Gremlins. Tem uma história por trás disso, né? Tem. A minha esposa, ela é fã de Gremlins, né? Ela adora Gremlins, então por isso a gente acaba pesquisando. Porque tudo que a gente assiste, a gente acaba pesquisando pra ver de onde vem e tudo mais, né? E Gremlins, na verdade, no próprio filme, no primeiro Gremlins, o motorista do trator, daquele trator de neve, ele fala a história. E depois eu fui pesquisar outras histórias e realmente era isso. Na Segunda Guerra Mundial, os pilotos ingleses, eles falavam que o avião deles quebrava, eles não sabiam por que estava quebrando, porque tinha sido revisado e começava a quebrar. E eles começaram a colocar a culpa em criaturas sobrenaturais, que eram os gremlins, que desmontavam o motor, desmontavam a asa, e por isso que o avião acabava caindo, né? E aí começou a gerar essa lenda que, tipo, o avião estava perfeito, deu problema, o que foi? Foi o Gremlin. O Gremlin quebrou o motor, de algum jeito o Gremlin quebrou, foi lá e quebrou o motor. E aí o que acontece? Em outros filmes, eles começaram a utilizar essas criaturas, tipo, aquela série Além da Imaginação, tem alguns episódios que aparece o Gremlins, né? Os Gremlins aparecem, tem até um episódio especial que é com o William Shatner, que fez o Capitão Kirk, ele tá num avião, e ele olha, ele vê o bicho destruindo o negócio lá, e quando ele vai falar pra aeromoça, ele olha de novo, o bicho não tá. E o bicho tá lá destruindo o avião, e ele fica desesperado, pô, o avião vai cair. Mas é bem legal esse episódio. E fizeram outro filme recentemente, Criatura nas Nuvens, que é sobre essa história dos Gremlins, que é um avião na Segunda Guerra Mundial, aí tem uma menina que tá no avião, inclusive aquela menina que fez a Hit Girl no Kick-Ass, tem a Hit Girl, ela faz essa personagem, né? E ela tá no avião da Segunda Guerra Mundial, e tem uma criatura que tá lá destruindo o avião, e é um Gremlin. E tá aí, tipo, só ela que tá vendo, depois o bicho vai, entra no avião, eles tentam matar o bicho, é um filme bem legal também, né? Que é bem interessante. E assim, quando a gente viu, eu falei assim, pô, tem tudo a ver, né? Tipo, o Gremlin está destruindo. E é legal do filme que eles criaram uma lenda como se essa lenda, na verdade, fosse muito mais antiga do que os pilotos da Segunda Guerra falavam. Que é uma lenda chinesa, né, de uma criatura que realmente existe e que ela destrói as coisas que ela não pode aparecer na luz do dia. Então, se ela não pode aparecer, ela só vai atacar à noite e vai destruir as coisas. E ela gosta de destruir, não tem lógica. Minha esposa adora, ela assim, você gosta do Gizmo? Não, o Gizmo que é bonitinho eu não gosto, eu gosto do Gremlin. Principalmente aquele que tem o cabelo todo espetado, aquele é o mais legal, quer quebrar tudo, sai destruindo tudo.
Tem o Deu hotel... vontade de assistir, Não, mas eu vou ver um- em qual plataforma Tem um tá pra desenho, assistir. o Hotel Transilvânia, quando Aham. eles viajam Sim, de tem um avião, Gremlins, tem os gremlins controlando o avião, Sim. destruído. Sim, eles destruíram o exatamente. avião, destruíram o avião. Estão sempre fazendo referência a eles por causa disso do avião, né? A questão do avião. Bacana, Eu legal. não sabia, legal, olha só. Aí, vamos lá. Aprendi bastante coisa. Isso, para steampunk, né? É, o steampunk. Como que a gente pode se preparar, ou como que as pessoas podem se preparar pro evento de junho? Então, se você quiser, porque assim, a gente tem, eu esqueci de comentar que a gente tem um concurso, né? Normalmente o pessoal fala cosplay, mas a gente, no meio, a gente chama de steamplay, né? Em vez de falar cosplay, então a gente fala de steamplay. E no concurso, a gente dá um troféu de presente pra pessoa. Esse ano, a gente ano passado fez uma vez só, no domingo. Esse ano vai ter no sábado e no domingo. Então, a pessoa, se ela não ganhar no sábado, ela pode, de repente, ganhar no domingo, né? Então, a roupa, na verdade, o traje que a pessoa monta, ela tem que ter como base isso, né? Alguma coisa do século XIX, alguma coisa relacionada à engrenagem, né? Alguma coisa que tenha um Google, que é aquele óculos, né? De maçariqueiro que a gente costuma usar, né? Para colocar, que é um pedaço desse que você Esse tem aqui na é um- cartola. é. Esse é só um pedaço, mas tem esse óculos, ele vende, que a gente chama de óculos de maçariqueiro, né? Ali, ó, na tela, ali, né? olha lá. É aquele óculos lá, né? Que é óculos de maçariqueiro, né? Porque quem usa o maçarico tem que ter esse óculos escuro, né? Para poder trabalhar com a solda, né? Com o maçarico. Então, esse óculos aí. Pode ter esse óculos, né? Usar esse óculos, como também não é necessário, às vezes, se a pessoa não quiser. Mas pode usar, por exemplo, relógio de bolso, aqueles né? Com corrente, faz Eu tenho parte. um desse, hein? Eu tenho um desse. Como eu falei, suspensório, colete, lenço no pescoço, aquelas gravatas mais largas, ou arrumar Tem uns negócios que eu fui descobrindo, né? Por causa do steampunk, que é um negócio chamado cravate, que não é gravata. O cravate, ele antecede a gravata, que era um tecido reto que as pessoas amarravam aqui, né? E faziam esse nó de gravata e ficava aquele negócio enchido aqui assim, e colocavam pra dentro da roupa. Então ficava, né, mais largo aqui, é o cravate aquilo lá, né? É muito comum no século XIX, no final do século XIX os caras ainda usavam esse tipo de cravate, né? E tem outras coisas também. Eu vou muito em site de moda, assim, sabe? Pessoal que fala de modas antigas, né? Essa modista do Desterro, que é a mulher do Zambi, ela fala sobre essas roupas, né, de época. E tem um que é um site engraçado Guilherme, chamado... vê aí se dá imagens no Google lá, steampunk, vamos ver se aparece alguma coisa aí. Tem um que é legal, que é Costura Histérica, o nome. Costura Histérica. São dois caras que eles pesquisam roupas masculinas de época. E aí eles vão falando sobre as roupas muito malucas que os caras usavam, né? Uma hora eles estavam falando assim, você sabia que os homens no século XVIII usavam meia, como é que é? Meia de seda e peruca? Aí eu falei assim, mas como? Aí mostra lá que os caras usavam peruca, roupa de seda, meia, entendeu? Tem, acho que tem alguns aí, né? Tem, tá vendo? Basicamente cartola, tá vendo? A gente sempre usa cartola. As mulheres utilizam muito corset. Olha esse aqui, ó. Braço mecânico, né? Lentes diferentes. Teve um colega nosso que ele fez um óculos tipo aquele ali do Johnny Depp no Cavaleiro Sem Cabeça. Aqui? Esse aí. Esse é o filme Cavaleiro Sem Cabeça com o Johnny Depp, né? Que é o Sleepy Hollow lá. Então esse óculos aí, ele tem várias lentes. Sabe como é que ele fez? Ele pegou aquelas câmeras antigas que estavam quebradas e a câmera tem aquelas partes de encaixe da câmera, né? Pra aumentar. Então ele pegou aquilo e colocou na lente pra fazer como se fosse de aumento, sabe? Oi, é bacana que dá. Tô vendo que tem bastante. Para as mulheres também tem bastante. Tem muita coisa para as né? mulheres. As mulheres podem inventar bastante. Ali, Ela tanto saia quanto calça. Não existe uma. Porque assim, no steampunk não tem um personagem certo. Você pode criar o seu personagem. É que não dá tempo, senão eu ia vir com dirigível aqui. Você pode inventar a sua narrativa, né? Você cria o seu personagem. Então, alguns adaptam personagens que já existem. Então, eu já encontrei em evento o Batman Steampunk, Coringa Steampunk. Encontrei Mario Brothers Steampunk, entendeu? O Deadpool Steampunk. Deadpool Steampunk, já Caramba. fizeram também. Tem todos os personagens da Marvel que você pode imaginar, os caras já fizeram também Steampunk, da DC também. E daí no evento, basta a pessoa ir lá ou tem que fazer uma inscrição, alguma coisa assim? Não, ela pode fazer inscrição na hora, ela dá o nome pra gente poder chamar ela no palco ali. Ah, tá, daí então o pessoal vai ter que se apresentar no palco. Ela sobe no palco, né? Vai ter os juízes lá. Os juízes analisam, Show. aí fala assim, Legal. isso aqui tá o Olha lá, melhor. aquele é o gato, Gato de botas, gato de botas, olha lá. Você pode...
Aí é. Tem o gato da Alice legal. também, steampunk, tem várias coisas. A própria Alice steampunk já apareceu lá também, né? E coisas mais bizarras vocês podem entender. O cara, sabe aquele personagem, o Corvo lá do Brandon Lee, que morreu e tudo mais? Sim. Então, fizeram um steampunk dele também, versão Nossa, steampunk, da sabe? hora. Tem de tudo um Legal. pouco. Então vocês veem, pessoal, que tem ideias pra caramba, hein? Sim, Pra eles sim. virem esse Uma ano, coisa hein? que a gente fala também, que as pessoas não Uma pensam, coruja steampunk. né? então, é étnicas, né? O steampunk, ele pode ser steampunk de outros países. Você pode fazer, por exemplo, um indígena steampunk. Em Paranapiacaba, a gente viu uma moça que fez um cocar indígena com engrenagem e tudo. Então, Nossa, top. entendeu? Ficou bem legal. Um indiano steampunk com o turbante, com as coisas, como se fosse o Capitão Nemo da Liga Extraordinária. Entendeu? Viking steampunk, já Viking, já fizeram? vi um Viking Já? steampunk. O cara tinha Olha. o chifre e saía a fumacinha do chifre, entendeu? Nossa. Ah, Umas coisas muito loucas que você pode fazer. Então dá pra usar a É criatividade. só usar sua aí. criatividade. Astronauta, os caras fizeram steampunk. O que ganhou. Ó, esse aqui é o de Esse é o que Santos. fizeram. Esse é do ano Santos, passado. né? Olha, o cara de Legal. corvo steampunk, ela tá vendo? Nossa, legal. Muito Cara. legal. Tem de tudo um pouco. O Baroli, que esse aí, ele tava de chapeleiro maluco. Ali era a Ali, xícara e né? o bulho, ó, tá vendo? Que ele tá Muito. carregando. Tem de tudo um pouco, ó, tá vendo? Tem DJ tocando, Isso sabe? tudo foi do ano passado. Isso é do ano passado. Eu essas- falei que tem as brincadeiras. Ali, aquela parte da dança, ela fez a dança do Rainha dos Condenados. Lembra aquele filme Rainha dos Condenados? Sei, sei. Então. Aí ela fez a. Muito bacana. É bem legal. Esse aqui já é do outro ano. Esse é de 23. Esse é de 23. Legal, hein? Então, pessoal, vamos lá prestigiar Steampunk. Quem puder estar aqui em Santos, dia Vamos. 14 e 15 de junho. 14 Né? Começa às 15. 10 da manhã, vai até às 7 horas da noite. Vai ter Top. muita atração. O dia todo. No centro cada- de Santos. Na Casa da Frontaria Azulejada, que fica na Rua do Comércio 92. Top. E até o local Tinha que ser, tinha que é perfeito para. Tinha que ser, é pra o isso. espírito da coisa, né? A gente conversou com a Vânia Seixas, que é responsável pelo FANS, né? Pela Fundação Arquivo e Memória. E ela falou, não, tá tudo certo, reservado, não sei o quê. Então, sabe, é uma parceria que a gente tem já faz tempo que... Eu até falei para o pessoal da Fundação Arquivo e Memória que a nossa finalidade é a promoção desse espaço que a gente tem na cidade, né? De trazer as pessoas para conhecer mesmo o centro de Santos, esses pontos históricos. E o pessoal que vem de fora não fica só ali, né? Acaba indo na Bolsa do Café, né? Vai no Museu Pelé, vai no Valongo ali na estação, entendeu? Então, fica circulando pelo centro, né? O centro de Ô, Santos pessoal, é olha um só, lugar olha só. incrível, né? O pessoal do turismo tá. A Secretaria do Turismo tá ajudando também alguma coisa, assim. Então, né, ainda pra não. divulgar. A gente não conseguiu ainda a parceria com eles, porque a gente tem com a Secretaria de Cultura, né? Há um bom tempo, mas seria bom se o Igual, turismo legal também também, tivesse. o que eu tava tentando lembrar é o Birô. Ah, sim, o Santos. O Santos Conventional Birô. Aham. Porque é interessante eles pautarem isso daí também, já que entrou Sim, no no calendário da no cidade. calendário da cidade, eles terem isso para divulgarem lá com eles também. Seria bom, seria bom. É interessante Seria isso. bom, porque a nossa finalidade é muito isso mesmo, é divulgar o centro, e acho que faz parte do projeto da A cidade própria é maravilhosa, o prefeitura centro é de maravilhoso. revitalização do centro, né? Sim. Santos é maravilhoso. Sim, Tem que vir muita gente aqui, muita Sim. gente aqui. E esse evento consegue. A gente já teve gente de Manaus, de Goiás, do Rio de Janeiro, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, que já vieram para cá por causa do evento. Legal, legal. Então traz gente. Sim, sim. Então ajudem, pessoal, ajudem aí. Ó, lá. A entrada é gratuita, É né? gratuito, gratuito. é aberto a todo mundo. Legal. Agora, Bar, duas coisas que eu sempre pergunto pro pessoal quando vem aqui. Uhum. Deixa um recado pra juventude. O recado que eu deixo para a juventude é sempre que eu deixo para meus alunos. Primeiro, vivenciem o que vocês estão fazendo agora. Tipo, não apenas o celular a gente usa, eu uso muito por questão de necessidade, mas vivenciar as coisas significa prestar atenção no que está à sua volta. Prestar atenção nas pessoas, prestar atenção nas falas, nas conversas, né? Eu falo para eles, você quer ter uma boa narrativa? Vai no cinema, vai no teatro, vai dançar em algum lugar, senta num botequim para falar com os amigos, bater um papo, esquece o celular nessas horas, deixa de lado, né? E vivencia as coisas, né?
lê um livro e conversa com os amigos sobre o livro, entendeu? Desenha, pinta, vai na praia, se joga na água, rola na areia, vira o croquete, entendeu? Vivencia as coisas, vivencia porque é só assim que a gente tem memória, entendeu? Para você criar memórias, né? E eu sempre falo para eles, o celular, na verdade, ele tá roubando as nossas memórias. Porque a gente fica muito preocupado em tirar foto e não fotografa com a lembrança, né? Com a cabeça, É. né? Aí quando a gente pede para eles assim, como é que é tal imagem? A pessoa não lembra e vai procurar no celular, porque não guardou na memória. Certas coisas eu não preciso nem do celular para te descrever como é, porque eu guardei na memória, né? Faz parte da minha vida, né? Das coisas que eu sou. Então eu não preciso do celular para isso. Então eu falo para eles, esqueçam um pouquinho e vivenciem as coisas. Essa acho que é a única mensagem que eu posso dar para quem tá curtindo as coisas que eu faço. Tá certo. Antes, só rapidinho, você falar, você chamar quem vai chamar, né? Eu acho interessante o que você falou. E até tem um filme recente, acho que é As Aventuras de Walter Mitty, não sei se Sim, você... sim, eu vi. Poxa, eu Que lembrei eles de falam uma... pra ele, né? do vai viver. fotógrafo ali, Sim. quando ele acha lá o leão lá. Aham, vai atrás, vai correr. É, né? então, não, ele chega por um momento, o fotógrafo viu o leão, acho que é leão, não sei o que é lá, mas ele, ao invés de tirar foto, ele só... Ficou olhando. Ele fala, mas por que você tá olhando? Porque tem coisa que E não adianta. né? vale a pena... Sim, admirar aquele momento e guardar na memória do que pegar e Exatamente. tirar foto. Né? Porque assim, entregar pro celular as memórias é você tirar a tua memória e deixar para outra pessoa que está administrando o que você viu e o que você sente ali em relação Sim. àquilo, né? Então, eu acho, assim, as pessoas acham normal, mas quando eu olho para um show, que eu tô vendo aquele show, e tá todo mundo com o celular filmando o show, eu falo assim, cara, você tá ali para curtir o show, para vivenciar com as pessoas que estão do teu lado, e tá todo mundo ali filmando e não tá vivenciando absolutamente nada, né? Pra quê? Pra mostrar pros outros que foi pro show? Eu não preciso mostrar, eu só preciso vivenciar o show. Né? Concordo. Tirar uma foto ou outra é uma coisa, mas... Sim, mas passar o aprecia tempo o momento, todo, aprecia o momento. Tem muita apresentação da minha filha quando ela fazia balé, que ou eu nem tenho a filmagem assim, Sim. ou tá muito ruim a filmagem, porque eu deixei pra vendo. visualizar. Aham. Então, assim, algumas eu não tenho, ela até tava falando, poxa, pai, você não tem. Não tem, porque na verdade eu tenho, só que tá Sim, na minha no memória. lugar que eu considero mais importante. Aham. Ficou Ter essa prestando atenção lembrança. em cada né? minuto, em cada Cada gesto gesto. dela ali. Eu tenho dos meus filhos uma foto ou outra de um momento dele ali que eu achei que a minha esposa tirou a foto, não era nem eu que tava tirando a foto, ela que tirou a foto, ela filma, porque eu fiquei, na verdade, ali na fila do gargarejo vendo eles cantar e dançar. Sim. E Sabe aí o que eu lembro fiz? disso. Eu comprei uma GoPro. Aham. Meu filho jogava bola. A GoPro filma tudo, né? Sim. Aí eu Deixava eu lá, deixava Você lá. deixa ela lá e ficava olhando Aí eu e ficava esquece. A melhor coisa é isso, né? Porque senão você não vivencia o momento, né? Agora a última. Uhum. Um gênio apareceu aqui. Bar, você tem um único pedido pra humanidade. Tá complicado. Complicado, velho. Um único pedido? Uma coisa possível sendo o único pedido. É de um gênio, né? Então pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa. É que assim, não dá pra consertar tudo. Não existe uma maneira de você consertar as coisas. E pedidos pra gênio são sempre muito complicados, né? São sempre muito complicados porque eles se entregam. Tu pede uma coisa, ele entrega a outra. A única coisa que eu acho que eu pediria é que as armas sumissem. Todas. Só isso. Mano, Boa. nunca ninguém pediu isso ainda. Sim, se quer se enfrentar, vai na mão. Né? Tá Show. certo. Mas, Bar, muito obrigado por ter vindo Obrigado aqui. mesmo. Tudo, viu? Prazeraço. Muito obrigado. Foi demais. Obrigado. Já tem um convite aí pra uma próxima aí pra... Ah. O bar faz um monte de coisa, né? Então dá pra Star contar Wars, mais. né? Dá pra Sim, a gente pode fazer um só de Star Wars, só de Star Wars e Star Trek. Se quiser, a gente fala sobre. Vamos fazer a briga, Star Wars e Star Trek. E o legal é que, olha só, antes de terminar aí, pessoal, por acaso no meu feed lá do Instagram surgiu hoje um Reels que é um Story. Não sei se é Reels ou Story. Que é como você assistir o Star Wars. Ah, sim. Primeiro você assiste um, depois outro, depois Sim, outro. Aí sim. depois tem todas As as séries, séries e tal. Olha só, primeiro você tem que assistir Aham. um, depois outro, depois outro. Eu acho Sim, que o sim. ideal é assistir o 4, 5, 6.
É isso, né? O 4. Pra nós é, mas assim, Não, mas a pessoa agora com pegou a e colocar série, não. o 2, o 3. Não, mas agora com a série, acho que Tem o uns intervalos do entre... Boba Fett, agora você tem que ser antes do coisa É, porque tal. E tem as tudo, animações também, né? Tem as animações, tem o Isso. Clone Wars, tem o Rebels. Então, tem aí tudo isso você assiste E antes. tem isso aí? Você Tem, assiste tem. até antes do 4, 5, 6, Pô, você assiste legal. antes, tudo, mano. Tem um negócio legal. É, eu assisti tudo, não segui a cronologia, tá tudo bagunçado, mas eu faço a minha ordem aqui. Muito Legal, obrigado. valeu, viu? gente. Pessoal, curtam, Aqui, ó. inscrevam-se, curtam e compartilhem. Pessoal, e olha só, as redes sociais, Steampunk Santos. Tem no Instagram, no YouTube e no Facebook. Acessem lá também, compartilhem e não percam E agora em junho. Comentem, pessoal. Comentem aí, Comentem. façam pergunta aí que o Bar com certeza responde aí. Não? Falou? Aham. Valeu, um Valeu, abraço, pessoal, hein? valeu, hein? Obrigado. Show.